Bom dia, garotada do sétimo ano, garotada esperta e ligeira, estudiosa. Já comecem a preparar o material de vocês, o caderno, a borracha, o lápis, a caneta. Ajeite o lugarzinho que você todos os dias estuda aqui pelas aulas do Centro de Mídias e já organize o seu material de história para que possamos desenvolver mais uma aula de história do dia de hoje. E enquanto vocês se organizam, nós já vamos desejar um bom dia para os professores, guerreiros e parceiros que já estão comigo aqui no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. Nós já vamos aqui fazer menção, é claro, do nome dos nossos parceiros, professor Antônio da Escola Dona Cota em Tarumã, em Assis. Olha só, obrigado, professor Antônio, pela sua participação. Professor Mário também da escola, professor Mário, Escola Estadual Marechal Rondon Itapevi. Olha só, os profs já estão aqui desejando um bom dia de trabalho. E hoje nós já estamos aqui, na tela ao tema da aula de hoje, saberes, técnicas e organização das sociedades pré-colombianas. E para estar nos auxiliando nessa aula de hoje, eu trouxe aqui uma professora que sabe tudo da cultura maia, asteca, inca, da sua cultura social, espiritualidade daqueles povos, e ela vai nos auxiliar com os saberes e técnicas dos povos pré-colombianos. Conosco está aqui a professora e coordenadora, a professora Lívia Helena. Bom dia, prof. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje e vamos para a aula, né? Legal, olha, o pessoal da escola José Jorge, que a professora Lívia é coordenadora, está todo mundo ligado aqui todos os dias e principalmente nessa manhã aqui nas aulas de história do Centro de Mídias. Qual é o nome da diretora lá, professora Lívia? Denise Moretti. Professora Denise Moretti, toda a equipe de professores da escola José Jorge, um bom dia e olha, vamos continuar estimulando essa garotada a continuar estudando. Legal, galerinha? O tema da aula já está aqui na lousa com vocês. Vocês já sabem, saberes, técnicas e organização das sociedades pré-colombianas. A habilidade do currículo paulista será identificar aspectos e processos específicos das sociedades africana e americana antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização social e para o desenvolvimento de saberes e técnicas, valorizando a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos dessas sociedades. Os nossos objetivos serão propor reflexões e diálogos sobre as sociedades africanas e americanas no período anterior à chegada dos europeus e investigar os múltiplos aspectos relativos aos saberes e técnicas desses povos e analisar as primeiras interações e conexões com os europeus. Legal? Olha que a habilidade, ela nos desafia a aprofundar os conhecimentos e culturais e sociais desses povos. Legal, galerinha? E claro, para que vocês já possam aí esquentar os motores, vem aquela questão, problema inicial. Atenção! O que você conhece sobre os astecas, maias e incas? Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe!
Voltamos para a interação. As respostas estão subindo. Parabéns pela participação de todos os estudantes. Vamos lá, professor Hélio, da Escola de Tempo Integral Sônia de Mogi Guaçu. Ele traz a contribuição dos alunos do 7º ano B, que afirmam que maias, astecas e incas foram sociedades que viveram na América antes da chegada dos europeus. Legal! Professor Hugo também traz a contribuição dos seus estudantes ao afirmar que esses povos possuíam costumes e práticas diferentes. Legal! Professora Rosângela também traz aqui a contribuição dos seus estudantes ao afirmar que maias, astecas e incas foram os povos pré-colombianos que estavam aqui no território antes da chegada dos europeus. Professora Zuleide também traz aqui uma resposta muito interessante quando ela fala das pirâmides, cultura, religiosidade, povos. Essas são as respostas dos alunos da Escola Estadual Trujillo Torlone que estão respondendo. Parabéns, galerinha, aí pelas respostas de vocês, galera inteligente. Vamos lá então dar continuidade na aula de hoje. Vamos trabalhar aqui as civilizações pré-colombianas. A América abrigou inúmeras civilizações que foram desconhecidas dos europeus até o século XV. Os povos chamados de pré-colombianos, nomenclatura que tem como marco a chegada de Colombo, possuíam sistemas econômicos, sociais, culturais e administrativos próprios. Dentre esses povos, destacam-se os incas, maias e astecas. Legal, galerinha? Dê uma olhada aí no mapa aí na América Central, na região onde está o México. Nós teremos ali de laranja o local onde estavam ali os astecas. E de verde mais escuro, nós teremos ali o local onde estarão ali os maias. De vermelho, correndo para ali a América do Sul, nós teremos a civilização Inca. Ou seja, essa região era habitada por esses povos que desenvolveram uma baita cultura, muitos saberes e técnicas. E professora Lívia, ontem na aula eu falei que os maias, os astecas e os incas, eles tinham uma relação com a agricultura diferente de nós hoje. Eles não exploravam a terra, mas eles respeitavam a terra e respeitavam o clima para assim a terra dar o alimento que eles precisavam. Não era isso, prof? Era isso mesmo. Eles tinham uma relação simbiótica, uma relação de conexão com a terra profunda. Acreditavam, de toda forma, que a terra era um ser vivo. Um pensamento que veio surgir depois na sociedade ocidental, né, nos últimos anos do século XX. A gente vai ouvir falar pela primeira vez essa questão de que a terra é um ser vivo, muito, muito depois de esses povos já acreditarem nisso. Legal, nós falaremos sobre isso em aulas posteriores, já estamos desenvolvendo essas aulas, mas olha, quem disse que nós precisamos muitas vezes estudar renomados cientistas? É verdade, é preciso estudar e ler, mas se nós olharmos para trás, esses povos têm muita coisa para nos ensinar hoje. É só olhar para trás, olhar para os povos mais antigos, que nós vamos aprender muita coisa com eles. Legal? Então, aqui é a região onde está aí essas 3 grandes civilizações que nós estamos desenvolvendo hoje. Leitura. Os maias habitaram a região das florestas tropicais na península de Yucatán. Atualmente territórios de Honduras, Guatemala e México, entre os séculos XIV e IX. 4 e 9. Politeístas possuíam um regime político baseado na teocracia, cujas lideranças eram encaradas como divindades. A estrutura da sociedade era estamental e a economia fundamentava-se no cultivo do milho. Já os astecas
eram diferentes grupos étnicos que habitavam o centro do México entre os séculos XIV e XVI. Organizados em uma confederação de 3 cidades-estados, com uma estrutura social altamente organizada e hierárquica. O poder concentrava-se nas mãos do imperador. Então, eles tinham uma forma, um formato de organização social. Então, quando nós olhamos assim o olhar do europeu para esses povos, quando eles caracterizam esses povos, a cultura desses povos como inferior, né? E nós enxergamos isso nos documentos que os europeus escreveram, ali descrevendo a terra que eles encontraram. Esse olhar do europeu sobre a cultura colombiana, seja no Brasil, né, com a chegada dos portugueses, ou ali na América Central com a chegada dos espanhóis, ao olhar essas culturas como inferiores, eles têm ali uma mentalidade meio que reducionista, porque nós vamos ver como esses povos construíram grandes monumentos com pinturas que retratavam o seu cotidiano e uma relação social bem definida através ali das hierarquias. Legal? Vamos então ver aqui os Incas na tela. Os Incas habitavam a Cordilheira dos Andes, atualmente correspondendo ao território do Peru, Bolívia, Chile e Equador. Dos saberes e técnicas dessa cultura, destaca-se o sistema natural de fertilização do solo, que ajudou muito no desenvolvimento da agricultura. Atualmente, o legado desses povos é preservado, inclusive como patrimônio cultural. E aí nós temos na tela, galerinha, de olho na tabela, nós vamos ter aqui a organização social dos astecas, maias e incas. Nos astecas nós teremos o soberano, né, Tlatoani, teremos a nobreza formada por guerreiros, sacerdotes e funcionários ali do Palácio Real, comerciantes, camponeses e lá embaixo, né, os escravos, né, ou os escravizados. Os maias também possuíam ali um soberano com a família real, os sacerdotes que prestavam o serviço religioso para esses soberanos, funcionários, coletores de impostos e responsáveis pela defesa, camponeses e artesãos, comerciantes e também escravos. Os incas, né, teria aí também o imperador, um sacerdote que comandaria o exército, administradores locais e regionais, artesãos e agricultores. Galerinha, a escravidão, ela foi uma prática comum no mundo antigo. Desde a história antiga, quando nós estudamos, quando vocês estudaram o ano passado, os egípcios, os persas, os gregos, sempre houve ali a questão da prática da escravidão, mas ela é diferente, né, do processo escravatório desenvolvido pelos portugueses e ingleses ali no século XV e XVI. E nós veremos essas diferenças com aulas posteriores. Mas quando nós olhamos aqui a pirâmide social desses povos, nós teremos também ali a presença dos escravizados. Legal, galerinha? Próxima tela, saberes maias. Dentre os calendários criados pelos maias, destaca-se o religioso, chamado de Tzolk'in, que possuía um ano composto por 260 dias, dividido em 13 meses, cada um com 20 dias e orientado pela lua. Havia também o Raab, ligado à agricultura, de 365 dias, de acordo com o ano solar. Era dividido em 18 meses de 20 dias, além de 5 dias destinados a festas. Estava ligado aos eventos agrícolas, plantio e colheita, realizados pelos maias. Os dois calendários não funcionavam separadamente, pois a cada 52 anos solares sincronizavam-se matematicamente. E aí, galerinha, para explicar toda essa conjuntura matemática, ajuda nós aí, prof. Na verdade, para a gente falar dos maias, a gente tem que falar de tempo, né? Os maias entendiam que o tempo
era totalmente diferente da forma que a gente pensa o tempo hoje. Eles partiam das observações dos astros para entender o tempo e entendiam que o tempo é fractal e radial, ou seja, ele se expande a partir de um centro e caminha numa estrutura elíptica ou numa estrutura espiral, né? Essa estrutura espiral é completamente diferente da forma como a gente vê o nosso tempo hoje, de maneira linear, né? Então, os maias entendiam que, os maias clássicos, né, lá do século, entre o século VI e o século IX, entendiam que o tempo era fractal e radial, e isso permitia que eles se encontrassem novamente nos mesmos ciclos de tempo. Por isso que o professor Carlos falou sobre os calendários se sincronizarem. Na verdade, a gente não pode chamar nenhum desses calendários de calendários, né? Os maias usavam 17 contagens de tempo diferentes na época clássica, e isso permitia que eles acompanhassem todos os ciclos. Então, eles olhavam para uma flor, olhavam para uma planta, olhavam para o ciclo do Sol, para o ciclo da Lua, e se conectavam com esses ciclos para entender o tempo. Eles diziam que o tempo informa a vida. O tempo é um movimento, o tempo é uma dimensão. E essa dimensão permitia com que eles se conectassem, inclusive, com as frequências de outros lugares, né? Inclusive da galáxia. Os maias conseguiam mapear, a partir do Tzolk'in e do sincronário das 13 luas, né, que o professor citou aqui rapidamente, eles conseguiam mapear o tempo que o nosso sistema solar leva para completar uma volta em torno do Sol central da galáxia. Uau! É mesmo, professor? Sim, aproximadamente 26 mil anos. E eles tinham tudo isso mapeado. Quem descobriu isso pela primeira vez foi um grupo de arqueólogos, né, que encontraram uma tumba na cidade de Palenque, a tumba do antigo líder religioso e também líder político Pakal Votan. E, a partir do que estava escrito na tumba, foi possível investigar e encontrar alguns saberes bem diferentes e muito profundos que influenciam a vida de todas as pessoas até hoje. Eles entendem que o tempo é uma frequência, essa frequência tem luz e som. Então, cada dia é diferente. É diferente, por exemplo, hoje a gente está aqui, eu vou falar assim para vocês, é quarta-feira. Vocês vão falar para mim, poxa, toda semana passada teve uma quarta-feira, mas para os maias não. Para os maias existia uma frequência luminosa que influenciava o dia e uma frequência sonora que também influenciava o dia. E isso era registrado no Tzolk'in, uma matriz de tempo de 260 dias que a gente vive e revive dentro de ciclos. Que legal, prof. Muito legal. Então, quer dizer que para nós só existe o sextou. Né? Para nós, o dia que é aquele dia que tem essa frequência sonora, cósmica, né? É a sexta-feira, principalmente depois das 17 horas. Mas os maias, astecas e incas, esses povos, quando eles olhavam uma flor, eles enxergavam ali a passagem do tempo. Quando eles enxergavam uma montanha, eles se sincronizavam com o tempo e com o espaço. Então, a visão que esses povos tinham da natureza não era superficial, como muitas vezes nós temos hoje, não é isso? Exatamente. Era muito profunda. E o que a gente consegue perceber, acompanhando os estudos do professor Dr. José Argüelles, que foi um dos primeiros a codificar e falar a respeito do Tzolk'in, né? A gente consegue perceber que, e vai para além disso, eles regravam a vida deles, né, a partir dessa energia do dia. Cada dia é diferente e você, como ser humano vivendo no planeta, se conecta com essa frequência para
viver a sua verdade, a sua vida, né? E é isso. Legal, olha aqui, ó, a professora Thaís está dizendo, que bacana, o Tzolk'in é sensacional. Aí a professora Alessandra fala, excelente explicação. Professora Liliana diz, amei as explicações. Professora Helena vai dizer, muito interessante. Professor Wilson disse, excelente, amei. E a professora Maireane diz, muito boa essa explicação. Prof, eu acho que eu vou te chamar mais vezes para você lecionar essas aulas do 7º ano junto comigo, porque os professores estão adorando aqui suas explicações. E claro, galerinha, estudante, tenha curiosidade, né? Nós não conseguimos aqui colocar os objetos de conhecimento que a professora Lília trouxe, mas pesquise, vai estudar um pouquinho, né? Junto com o seu, cutuca aí o seu professor para poder ele te fornecer bons materiais para você estudar essa cultura pré-colombiana fantástica que nós estamos estudando aqui hoje, legal? Então, próxima tela vai amarrar aqui com essa frequência astral dos maias, astecas e incas. É importante destacar que a astronomia desenvolvida pelos maias é parte dos rituais religiosos que eram realizados à noite. Isso pode ser observado nas gravuras que aparecem em seus manuscritos. Um exemplo de construção maia com fins de observação astronômica é o chamado Caracol de Chichén Itzá, situado nas planícies de Yucatán, no México. O monumento foi chamado de El Caracol pelos espanhóis, porque sua escada interior em espiral parece uma concha de um caramujo. Nesse edifício circular, encontram-se aberturas orientadas de modo a permitir a determinação dos solstícios de inverno e verão, dias que marcam o início dessas estações. E da mesma forma, os equinócios de primavera e outono. Prof, é bem isso que você falou mesmo, né? A relação que esses povos tinham com a natureza, não somente ali a natureza onde você constrói o seu ethos, sua vida social, seus hábitos, mas também com o movimento dos astros. Sim, eles conseguiam perceber que todas as coisas que existem na nossa terceira dimensão, né, estão conectadas por uma energia maior, que é a energia do próprio planeta, né? A própria Terra, como ser vivo, né, tem um coração, tem toda a parte digestória, que são os ciclos naturais, e tem uma mente, né, que a gente chama de noosfera, e que ajuda a gente a se conectar, todos nós, seres vivos do planeta, numa só experiência de vida. Legal, olha, parece, prof, que a gente só consegue ter essa relação mais íntima com a natureza quando a gente sai dos meios urbanos, não é verdade? Quando a gente vai para o sítio, ou para um lugar deserto, ou para uma montanha, ali onde nós estamos ali praticamente desnudos diante da natureza, né? Da grandiosidade da natureza, é que a gente consegue perceber um pouco mais essa vida que a natureza ela expande para nós. Mas, infelizmente, a vida urbana nos tira um pouco dessa sensação, não é verdade? É verdade. Na verdade, a grande questão é que, mais ou menos há 6.000 anos atrás, nós, enquanto sociedade humana, enquanto civilização humana, decidimos seguir uma outra frequência de tempo, né? Que é essa frequência de tempo do relógio. Eu estou aqui falando com você e olhando um relógio correr na minha frente. Enfim, essa frequência do relógio é uma frequência artificial, uma frequência mecanizada, que impede a gente de viver integrado à natureza. Legal, a nossa aula está no fim. O relógio, infelizmente, é implacável. Já está aqui as atividades complementares. Você pode aqui aprender a fazer um jornal mural. Tira um print aí da tela com calma. Entra ali no canal e estude. Faça esse mapa, esse jornal mural e nos mande para que nós possamos exibir os seus trabalhos. Galerinha, a aula está no final. Muito obrigado, professora Lívia.
Gratidão, gratidão a todos. Aula muito interessante. Avalie a aula no final. Não deixe de avaliar. Até a próxima aula. Tchau!